Começa agora o podcast Papo Chechelento. Beleza, pessoal? Começando o Papo Chechelento aqui. Hoje estamos com o J. Abreu, beleza? E aí, Chechel, beleza? E aí? Já chegou cheio de surpresa, hein, rapaz? Cheio de surpresas. Aqui só surpresas. Sorocaba é só surpresas. Que mundo pequeno, hein? Já Pois é. saiu falando que você é irmão do Emerson Punk, então. É, eu acho que essa, na verdade, é o que me torna mais famoso, Te é torna ser mais irmão famoso, do Punk. ser entendeu? jornalista, tá na Não, TV aberta. não, irmão do Punk. Irmão Você do fala, Punk. aqui alguém fala, acho que eu te conheço. Não, eu trabalhei na TV. Não é da TV. Ah, tava em tal lugar. Não é desse lugar. Eu sou irmão do Punk. É irmão do Punk! Aí... Cara, meu, essa eu nem imaginava, cara. Então, isso que é louco. Aí eu falei, eu vou falar só na entrevista pra deixar o Chechel surpreso na hora, né? Mas aí Na eu saída falei... do outro Abreu aqui, que gravamos 2 Abreu no mesmo dia. a noite dos Abreus Dois aqui. Abreus. Mas aí eu falei, puxa vida, e se o Chechel já souber? Porque rede social, às vezes a gente Cara, publica não. coisa junto e tal, né? Aí eu falei, então, aí vai perder a graça da surpresa, então acho que eu não vou guardar essa surpresa não. Falei um pouquinho antes, mas foi surpresa no fim das contas. Foi muito, porque quando eu comecei a tocar, tinha banda meio rock, ele tinha a banda Jack Navarro e eu tinha uma banda chamada Desordem, que era D-Z-O-R-D. Era Desordem e Regresso, depois virou Desordem. Coisa de punk no começo também. Cara, sei lá que ano era isso. E a gente fez muito show juntos. Muito, era... né? Tinha um triozinho que deu coincidência de fazer vários, que era Stone Soul, Jack Navarro E o Desordem. E o Desordem. E a gente tocou no encerramento, agora eu não vou lembrar se era Asilo Arcan ou O Zilo Arcan é aquele que Asilo Arcan. era ali na Rua Nogueira... Isso, descendo a São Bento ali, Isso, você vira ali, né? isso, Direita Nogueira ali no Martins, fim. Isso, Nogueira tinha um Martins. robô lá, tudo. A gente Isso. trouxe embora o robô dentro de um Fusca. Eram umas épocas, sei lá, muito louco. era o negócio, Cara, eu vivi muito isso, assim, mas o bastidor disso tudo, né? Porque essas coisas todas aconteciam na minha casa. É. Minha mãe sempre foi muito receptiva e tal. Então, esse cenário todo do rock alternativo de Sorocaba, uma boa parte dessas coisas acontecia na minha casa. A gente morava na Mascarenhas Camelo, ali perto da Sim. onde é o céu, ali, Sim, né? sim. E então era central. Então tudo que ia acontecer, a galera ia sair, colar cartaz de show, essas coisas, porque, né, na era pré-Instagram, Nossa, as o pessoal pessoas nem tem noção que as era pessoas isso. não sabiam. Comprar cartolina, Isso. desenhar e Isso. sair colar em poste à noite pra polícia não ver, né? Que também não podia colar. Você Exatamente, colava era nos- errado colar Era também. errado. Isso. Esse era o nosso Instagram na época, gente. Só pra vocês Era entenderem assim como que funciona. acontecia. Era E assim. é na minha casa que fazia cola. Eles pegavam os baldes da minha mãe, É. coisa e tal, e faziam lá. E as festas eram na minha casa. Assim, a minha mãe sempre, na verdade, a minha casa sempre foi um centro de um centro, cara, assim, de misturar todo mundo, porque tinha os amigos do meu irmão, os amigos da minha irmã e os meus amigos. Então, às vezes tinha festa, alguma coisa, aniversário de alguém, e aí meu irmão ia lá com os amigos dele, virava uma festa gigantesca, com um amigo de todo mundo, gente de universos completamente diferentes, todo mundo na minha casa. E minha mãe, meu pai sempre gostaram muito de receber as pessoas e tal. Pô, A gente que sempre legal. recebeu um monte de gente Pô, lá. aqui também, meu pai e minha mãe sempre... Aqui onde nós estamos, que agora é meu estúdio, ali é a sala de gravação, aqui é a técnica, tem outra sala ali onde a gente faz o videoclipe e tal, era um barracão. Era só um barracão aqui. Antes. Depois virou a casa do meu avô, da minha avó e tal. Mas nesse barracão aqui também, montava bateria, já foi um Teve de estúdio tudo. antes de ser estúdio de verdade. Cara, um negócio que ninguém imagina, a gente fazia assim... Uma bateria muito velha, o amplificador, o negócio da guitarra, a gente não tinha pedal de distorção, daí ligava o amplificador no 220. Manja? Que Chavinha beleza. 110, Sim. você põe no 220 e liga no 110. Vira um negócio. Não, daí falta energia, distorce. É Essa era a isso, distorção, mas o isso. pior de tudo, que é o mais louco, é que daí tinha um aparelho de som que não tinha microfone. A gente também não sabia tocar, não sabia afinar nada. Então falou assim, aí não tinha microfone e tinha um aparelho de som. Aí tinha um fone de ouvido, sabe, um fone de ouvido grande assim? O que você faz? Se você pegar o fone de ouvido, olha, por coincidência tá aqui, ó, e nem era pra falar. E você ligar, aqueles sons antigos tinha entrada de fone e de microfone. Eu lembro que se você ligasse no microfone e falasse aqui, saía alguma Virava um coisa. microfone, Era um fone de ouvido que ficava gritando. Isso, eu já vi. E era um negócio, e ficava um som meio distorcido, né? Ah, mas era até Quando bom, você porque ligava, o pessoal não assim, sabia era isso que cantar queria, também. era Não, isso não é que que queria, a queria. gente não sabia cantar também, então tá tudo certo.
Mas que mundo não diferente, não? Mas, cara, eu acho que é assim que se cria tanta coisa, no fim das contas, né? Nessa dificuldade, assim, e tal. Hoje as coisas estão muito fáceis, tudo tem software, tudo se arruma, tudo se acerta. Tudo tem tutorial. Cara, vocês faziam umas coisas artesanais, assim, eu, moleque, fazia umas coisas também que falar pra você que, putz, mano, as coisas são tão fáceis hoje, assim, pô, se fosse fácil na época, talvez eu não tivesse tanta criatividade. Talvez seja isso, né? Essas coisas são muito loucas de Não tem muito pensar, acesso. assim. Olha, você tá, falou um é negócio que fácil eu de nunca fazer, pensei, mas assim. desde a minha primeira banda, a gente sempre fez música. Eu sou, assim, você não vê eu tocando na noite e tal, porque eu não toco, assim, eu toco minhas músicas, crio minhas coisas do xexeleco, meus jingles, minhas coisas e tal. Mas sempre foi autoral, assim, eu fui quase 100% autoral. E talvez foi por não saber tocar e não tinha quem ensinasse a tocar as músicas dos outros. Então a gente tinha que ficar Fazer as batendo aí, nossas. tentando, escreve aí, aí isso tá legal. E sempre foi desde a primeira, forçando a... Eu lembro a primeira música que eu toquei ao vivo, foram 3. Daí em showzinho, daí foi na escola. E a primeira música que eu toquei ao vivo foi Polícia do Titãs. Olha, você sabe que eu sou... Talvez só o Daniel ganhe de mim, em Sorocaba, o Daniel Moraes. Por isso que eu falei. Mas eu sou fanzaço dos Titãs. E aí foi a primeira música que eu... A primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi um trechinho de Pra Ser Sincero, do Engenheiros do Havaí, então rock nacional. E a primeira que tocamos ao vivo foi Polícia dos Titãs, assim, que eu lembro, assim, na escola, entendeu? Tocamos Polícia dos Titãs, Twist and Shout dos Beatles e eu acho que é Used to Love do Guns, se eu não me engano, é uma coisa, mas tocou daquele... Hoje eu lembro, com um pedaço errado, tudo, entendeu? E depois eu conheci o Sérgio Brito um dia que é o tecladista dos Titãs e compositor, que tá no Titãs até hoje, né? Tá só ele, o Branco e o Belotto, né? Puta, foi um cara muito gente boa. Ele me incentivou muito, assim. E muito louco, que depois disso eu vivo de música. O Brito é um cara retraído, assim, e tal, tímido, não sei o quê, mas ele é muito gente boa. Ele é o menos político dos Titãs. Você encontra o Paulo Miklos é aquele político, o Belotto, Mas o Brito, ele é mais retraídão, mais quietão, mas ele é mais ele mesmo com você. Se você trocar uma ideia com o Brito, você vai trocar ideia com o cara mesmo. O Paulo Miklos, você vai trocar ideia com o artista. O Belotto, você vai trocar com o astro, com o marido da Malu. Entendi. O Brito não, o Brito é o cara que você vai trocar uma ideia com o cara, você vai sentar trocar ideia, você vai trocar ideia com ele. Eu não tive oportunidade ainda de mandar, quer dizer, uma vez conversei com ele e tal, de novo, mas ainda vou mandar tudo que eu tenho assim pra falar pra ele, ó, porque ele me incentivou, não sei se foi em 99, encontrei ele num hotel no Rio de Janeiro, que eu tava lá perdido, de convidado do negócio, e tava os Titãs. Os Titãs ali, tava o Nando Reis. E aí você pegou no auge, 99, os caras eram o que a Anitta é hoje, se for 99. Cara, a época do Acústico, volume 2. Acho que era do Acústico. Os caras eram... Na verdade, acho que quando que saiu depois... Não, acho que na época do Acústico mesmo, cara. Eles estavam no Rio de Janeiro pra fazer o show fudido. Se tava o Nando ainda, então... Não, o Nando tava com certeza. Na pior das hipóteses, 2001, 2002 foi quando ele saiu. Foi antes disso. Não, foi antes, então, por causa que tava o Nando tava e... E o Marcelo Fromer tava aí, não? Eu tô tentando lembrar isso. Eu tô lembrando... Mas quem eu cruzei... E tem um ponto importante sobre a história do Marcelo Fromer. Hoje é aniversário da morte do Marcelo Fromer. 21 anos. É verdade. 13 de junho. Eu vi hoje mesmo. 21 anos. Tava fazendo Cooper, né? Foi atropelado. Foi atropelado, uma besteira. Pariu, né, morte estúpida. E ele que era o Lelo, né? Dos Titãs, né? Todo mundo que eu vejo... Eu gosto muito de assistir esses documentários. Tudo que eu vi. Então, tem o canal do Nando Reis, que ele fala como coisa. Aí, esses dias, o Sérgio Brito tava no Corredor 5, que é do Clementes. Lá Isso, lá no Rio, que é aquele carioca, Isso. Aí, eu vejo, assim, juntando história. E todo mundo, o que tem em comum... Não sei se depois que o cara morre, fala assim, mas, assim, dá a impressão que ele era o que ligava todo mundo, que ele conseguia conversar com todo mundo, né? Eu fiz uma live esses tempos com... Poxa, agora não lembro qual deles que foi. E eu perguntei, falei, você acha que se o Marcelo tivesse vivo, os Titãs não teriam separado, não teriam saído tantos caras assim e tal? Ele falou, não, eu não acho, porque o Marcelo tava aí, o Arnaldo saiu, né? E não foi suficiente para segurar ninguém. Agora, uma coisa que é fato e é verdade, eu tenho muita amizade, inclusive, com a irmã do Marcelo, que é a Cuca, lançou um livro, tive lá com ela é jornalista também.
é que o Marcelo, essa frase acho que é cunhada o Brito cunhou essa frase, o Nando usa nesse vídeo aí, que ele fez um vídeo só sobre o Marcelo, que é um vídeo super emocionante e tal. E ele fala disso. O Marcelo era o melhor amigo de todos nós. É isso que ele eu fala. vi ele falando isso. Essa é a frase. Essa frase é do Brito. Então qualquer um dos Titãs você chegar pro Beloto, quem era o seu melhor amigo na banda? É o Marcelo. O Charles, o melhor amigo é o Marcelo. Era o melhor amigo de cada um deles, entendeu? Acho que provavelmente ele era o cara que era o elo, era o cimento que juntava os caras, sem dúvida nenhuma. Era. Legal. Não, Titãs tem uma importância gigante, né, pro rock nacional. Eu que gosto de rock E, cara, todo mundo fala do Cabeça Dinossauro e eu acho do caramba tudo. Lembro quando era criança que eu gostava de ouvir, porque daí falava palavrão. Daí era um negócio. Você nem sabia o porquê. Você falava, que legal, bicho, saia dos bichos, né? Vão se fuder. Você tem só isso pela graça de de falar tudo. Cara, mas eles, depois de velho, eles fizeram umas coisas muito legais também. Que pouca gente fica, não é. Não, cara. Até o próprio Brito tem, acho que as duas canções dele mais. As mais famosas, as músicas, a música mais famosa dos Titãs, provavelmente mais executada dos Titãs, talvez da história, é Epitáfio. Então, e já tá com quantos anos de carreira? Já não tinha nem o Nando, essa né? música, tinha o Nando, é o último disco do Nando. Tá fazendo 20 anos, foi quando morreu o Marcelo. O Marcelo morreu numa segunda-feira, 13 de junho, Desculpa, quarta-feira, na verdade. Ele foi atropelado numa segunda-feira, dia 11. Morreu dia 13. Ficou em coma e tal, morreu dia 13. Essa segunda-feira que ele morreu, os caras estavam esperando eles porque no dia seguinte, na terça, eles viajavam pro Rio para começar a gravar o disco, que é a melhor banda de todos os tempos da última semana. Que tem o Mundo é Bom Sebastião. Isso, que tem... é o último disco que o Nando gravou com os Titãs. Então, assim, foi um pouquinho antes. Toda a demo, todos os arranjos, tudo isso foi feito com o Marcelo. Ele morreu um dia antes deles entrarem no estúdio. Então, o Epitáfio ele conhecia, na verdade. Ele conhecia, não é uma música feita pra ele. Né? Essas coincidências. Uma coincidência. Tem até no documentário dos Titãs, tem uma cena que... A Vida é uma Festa? Isso, a vida até parece uma festa. Eu não assisti ainda. É legal esse documentário, maravilhoso. Onde tá? Tem... Puxa vida, eu acho que deve ter no... Acho que deve ter no Netflix essa. Acho que deve ter no Netflix. Mas tem uma cena que o Marcelo... O Brito ainda não tinha definido direito qual era o refrão da música, e o Marcelo tá dando uma sugestão pra ele, assim. Você podia mudar enquanto eu andar distraído. Ele tá mudando a melodia, assim, e tal, dando uma outra ideia. O Brito conta também melhor essa história sobre que ele tinha a música são só duas frases, né? O refrão, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Tinha um outro verso, assim, mas outros dois versos, e não estava encaixando muito bem a melodia e tal. No fim ele limou esses dois versos finais, ficou só esse aí. Mas enquanto eles ainda estavam tentando decidir, tem um vídeo que o Marcelo tá tipo sugerindo, por que você não faz assim? Então, você vê que é um pouquinho antes mesmo de acontecer o acidente, de acontecer a morte. Ele participou de tudo e no fim das contas acabou não entrando em estúdio para fazer esse disco. Pena, aí. Né? Novo. E agora, bom, já saímos falando de Titãs. Bom aqui que não tem regra, né? Você lembra como me conheceu ou não? Lembro, você foi no meu programa de rádio, não foi isso? Isso, eu fui, mas não era pra eu ir. Eu fui. Então, eu te conheci, você tinha um programa na Rádio Fritura, né? Era o Mistura Musical, é um programa fundamental da minha vida. O Carlos Madia me ligou. Aí o Carlos Madia falou: Chechel, aconteceu um negócio aqui, eu tenho que ir numa rádio, dar uma entrevista lá. É verdade. Era um sábado, não sei o que aconteceu com o Madia, que eu não vou me lembrar o quê. Ele falou: você não vai pra mim no lugar? Eu aviso eles e tal. Eu tenho já os figurantes, Cadani e tal. Falei, mas eu sei a Dani, eu sei o cantor, eu sou o pior cantor do mundo. E não tô exagerando, tipo assim, de verdade, sei. Então, assim, quando eu vou nos lugares, se o vocal que tá cantando comigo não pode ir... Não dá pra ter noção. E eu liguei pra Dani, e a Dani falou, cara, eu tô indo tocar com o Renato. Eu tocava com o Renato em tal lugar. Era sábado à tarde o programa. Isso, sábado à tarde. Olha, eu lembro. Eu falei, puta, mas não posso deixar uma Madia na mão. Eu liguei pra você, eu falei, mas a gente vai conversar, tipo, porque eu acho que eu não lembro se eu levei o CD, na hora tocava as músicas. Acho que a gente tocou, Era que podia tocar, isso. porque eu falei, que adianta eu tocar, não sei cantar, meu? É isso aí, foi isso aí. O Mistura Musical, cara, e aquela já era uma fase, acho que foi a última fase que eu tive do Mistura. Foi um negócio fundamental da minha vida, assim, primeiro porque eu conheci várias pessoas que eu não tinha tanto acesso, porque...
meu universo de cultural da galera de Sorocaba era esse universo da galera do meu irmão. Underground, mas que era underground, que eram os roqueiros e coisa e tal. E aí eu fui conhecer o outro pessoal, o Madia, trabalhei com o Madia. Tá? Eu fui conhecer, sei lá, o Dom Beto, né, o Heraldo Basso, enfim, a galera dessa... Essa é da MPB. De MPB, enfim, e de outras coisas, né? O programa a gente levou, a ideia do Mistura, tem alguns videozinhos aí no YouTube até, era fazer uma discussão, olha que louco, né? Hoje o podcast tá na moda, não que a gente tenha sido precursor de nada, assim, mas era meio parecido com o que se faz hoje de podcast, principalmente, na verdade, a Rádio Fritura já tinha esse perfil, a gente acho que entrou um pouco no que eles já faziam. Só que aí a nossa ideia era falar de música, né? E, tipo, falar de música sem nenhum tipo de preconceito, falar de música do que tivesse, desde o cara que vende instrumento musical, o cara que opera a mesa... de som, e os artistas. O Sérgio Brito deu entrevista no Mistura também. Olha que legal. E aí nesse meio de caminho eu entrevistei um monte de gente. Entrevistou gente, desde gente famosa e tal. Mas a galera era a galera de Sorocaba, que era quem eu me interessava mesmo. Eu achava que era o espaço que a gente tinha que dar. E aquilo pra mim foi um laboratório muito louco, porque... o Mistura, a ideia do Mistura foi meio sem querer, assim. Eu conheci o Doug lá da Rádio Fritura. Fazia um programinha bem ruim na TV Com e tal. Uma vez fui entrevistar ele e tal. Ele fazia o programa? Eu fazia. E aí fui entrevistar, ele falou, apresenta um projeto aí, faz um programa aí na rádio e tal. Eu falei, poxa, que legal, eu sempre quis fazer rádio. Ele foi desse negócio de rádio da web, não? Rádio web, assim, no acho Brasil, que... ele foi um dos primeiros a pegar pesado, a levar mesmo, eu não sei se o primeiro, não sei se o maior, porque o Doug é mentiroso pra caralho. Ah, é? É mentiroso, ô Doug? O Doug é o maior mentiroso, só que é impressionante como ele conseguiu sobreviver das mentiras dele. Você trazer ele aqui pra conversar, pra contar mentira, então. Aliás, assim, o dia que você trouxer o Doug aqui, se assistir esse vídeo, ele vai ficar muito bravo comigo. Aí você fala pra ele, você pergunta pra ele sobre a carreira de mágico dele. Carreira de mágico? O Doug foi mágico. É pra perguntar isso? É verdade, o Doug foi mágico. Eu conheci... Vamos no Mistura, depois eu entro na história do Doug mágico. Vamos voltar. O Mistura, cara, aí ele me deu essa ideia e tal. E eu, cara, assim, moleque lá em casa, além de toda essa vivência que eu tinha dessas pessoas, do cenário de cultura, dos amigos do meu irmão e coisa e tal, eu sempre gostei de comunicação e tal. Então, as minhas brincadeiras, primeiro, quando eu era criança, eu brincava, virava uma caixa de sapato de ponta cabeça, colocava um hominho, né, que era como a gente chamava os bonecos. Hominho, é nome de boneco, não é boneco, hominho. Hominho aqui e outros hominhos aqui e tal, e fazia um show, fazia uma apresentação, alguma coisa assim e tal. Ou então eu brincava, pegava o vidro de desodorante e brincava que estava apresentando algum programa em casa. Até hoje eu lembrei de uma coisa que eu não lembrava, cara. Eu pegava aquele chinelo, não era aquele chinelo de dedo, era aquele chinelo só de... Rider, assim. E aí eu virava ele de costa e colocava os pés errado no chinelo, assim, de costa. E ele ficava um negocinho assim. Porque eu brincava que eu era o Bozo. Então era o sapato do Bozo e tal, e aí eu apresentava, aí colocava na vitrola umas músicas, aí eu era o Bozo apresentador, eu era outra pessoa que vinha cantar no programa do Bozo. Então eu brincava muito disso, assim. Você era o Chaves vendendo churros pra ele mesmo. Era mais ou menos isso. Então assim, eu era o Bozo que entrevistava o cantor, aí o cantor usava os discos que tinha em casa pra tocar e tal. Mas a minha vida mudou muito, cara, quando uma tia minha... A tia Silvéria me deu um rádio que tinha um gravador. Isso transformou minha vida completamente. Porque aí, cara, eu comecei a gravar umas fitas e aí eu fazia rádio. Chamava Rádio da Casa. Aí eu fazia a minha, tinha meu melhor amigo de infância, o Samuel, tinha a rádio dele também e tal. E aí eu ouvia as fitas dele, ele ouvia as minhas. Era essa a minha audiência. Era essa a audiência. E a gente brincava de gravar, cara, assim. É isso que eu falei do negócio artesanal. Eu pegava fita de 2 fitas cassetes. Aí numa pra gravar uma vinheta. Minha rádio chamava Rádio da Casa. Então eu vinha nessa aqui e contava assim. 1, 2, 3. Rádio da Casa. Daí eu ia lá, colocava essa fita do outro lado, né? No outro deck, colocava uma fita nova aqui. Aí deixava rolando assim. E deixava no pause aqui no REC.
Deixava lá, 1, 2, 3. Aí eu tirava e gravava só ha. Daí eu pegava, voltava. Tá, fazia de novo. Ha. Ha. Aí ficava assim. Aí depois no final eu deixava até o final. Rádio da casa. Aí ficava assim. Rádio da casa. Puta trampo pra fazer isso. Cara, hoje você faz num software aqui, mano. Então você vê, né? Eu com um moleque com 13 anos, 12, 13 anos fazendo um negócio desse, assim. Esse negócio... Isso é uma coisa maluca. Esse negócio de... Que você já vê... Que aconteceu comigo um negócio engraçado. Que... Sabe esses negócios de vídeo que fazem? Os Beatles tocando El Chan, sim, alguma coisa, sabe? Que é a coisa e tá tocando essas coisas. Nessa época que eu colocava videocassete de um com o outro pra gravar show, essas coisas, eu lembro que eu não sei o que eu fiz sem querer, errado, e entrou, acho que eu não coloquei que era, eu não vou lembrar como era. Era 2, 3, era 3, um de áudio, um de vídeo, LR, eu acho que o LR eu não liguei, ou liguei na televisão. Eu fiz alguma coisa. Aí eu lembro gravou que ficou outro som. ficou Metallica, tocou e deu coincidência de tocar uma música do que tava na TV, entendeu? Então, sem querer, isso aconteceu comigo há muito tempo Olha atrás. que loucura. É assim, isso que eu falo, cara, dessa coisa artesanal. O pessoal não tem noção do trampo que era pra gente conseguir certas coisas, não? Não, e pra conseguir certo, então, eu lembro que pra assistir o vídeo do Guns, que eu sempre gostei, daí falaram que tinha o videoclipe Peixes. Que primeiro eu conheci num disco Que Rei Sou Eu. Que era trilha de sonora, vinha muita coisa, lembra, né? Eu tinha que assistir, lembra aqueles top da MTV, top 100, não Você sei tinha o quê? que assistir até passar. Ele foi o número 1. O Guns ganhou esse ano. Então eu assisti quase 100 clipes só pra assistir. Pra ver, que legal, os caras no motel e tal. Pra ver uma vez. Aí que eu não tô mentindo, teve um ano que Peixes pegou o número 1 de videoclipe da coisa. Cara, tem que assistir 100, o top 100. Não, era uma loucura. De sábado até domingo que passava e tal. Eu lembro que, claro que eu não assisti todo, mas tive que ficar... Ficou lá olhando, toda hora dando uma olhadinha pra ver se não tava passando. Cara, e é isso aí. Aí quando o Doug me chamou pra fazer o negócio de rádio, eu falei, cara, eu já tinha feito alguma coisa na faculdade também e tal, mas eu falei assim, cara, acho que eu sei fazer isso aí. Ele falou, não, mas você vai ter que operar a mesa. Eu falei, como é que mexe nessa mesa aí? Não sei o que, só aqui é volume, não sei o que, solta umas vinhetas... Aí eu planejei lá umas vinhetas, um roteiro do programa e tal. Meu primeiro entrevistado foi o Carlos Madia, por sinal, do Mistura. E aí começamos, cara. Eu comecei a fazer. E quando eu vi, havia um programa. Se era bom, não sei se era. Mas havia um programa. Ele era um programa. Ele estava pronto. Eu descobri que eu sabia fazer rádio. Legal. Que eu já tinha aprendido sozinho. Né, com as coisas que eu fazia de criança. Então isso foi muito importante pra mim, cara. Voltando, isso tudo pra dizer do Mistura. E aí, ali eu conheci, cara, eu falei do Sérgio Brito, mas o Silvio Brito veio. O Guilherme Arantes deu entrevista no Mistura Musical. Conseguiu bastante gente. E não era assim. Tinha uma audiência boa, né? Tinha. Ou era mentira, Dudu? Não, então, uma parte eu acho que era mentira. Porque o Doug falava de milhões, 100 mil, 200... Não era, 200, não é possível. 200 mil pessoas assistindo, eu estaria muito famoso hoje, não é possível. Mas veio, cara, uma galera... Teve uma dupla que veio, que tava bombando na época. André e Adriano chamava. Que eles fizeram aquela música do Beber, Cair e Levantar. Sei. E um dos caras era o compositor do Giripoca Vai Piado, Daniel. Esses caras vieram. Ari Toledo veio. O Ari Toledo foi no Fritura. Quem teve no Mistura foi a Taeme, que é aquela menina dessa dupla, Taeme e Thiago. Ela tinha ganhado um programa do SBT. Pedra Letícia foi ou não? O Pé da Letícia foi no Fritura também. No Mistura não deu. É que eu lembro. Também era de sábado, não era mais difícil conseguir. Na verdade, no começo, o Mistura era de quarta-feira à noite. Aí é mais. E daí eu fiquei um tempo sem fazer, depois a gente voltou, fazia com, aliás, menção honrosa pro meu amigo Mário Valdo Marques, que é um professor de história, um dos grandes amigos meus, que aqui apresentava comigo o programa. E depois o Mário saiu, ficou um tempinho comigo. Nossa, esqueci o nome do cara. Você corta essa parte pra não ficar feio. Só fica o Mário Val. Fica à vontade, que como é gravado, que der errado eu corto. Porque também esquecer o nome do cara é muita mancada, né? Que eu acho que quando você foi, eu acho que era ele que apresentava. Cara, eu só lembro de você nesse dia que eu fui. Será que só tava eu? Talvez tivesse só eu.
Mas era... Eu lembro que tava com uma vergonha ali do caramba. Eu falei, puta, não sei tocar, só falar. Mas no fim, acho que vingou, Não, né? claro. E é isso, porque era bate-papo e tal. Você, É que eu era acostumado nos lugares sempre tocar, né? Com a Dani, com não sei o quê. Daí toca a música tua aí, ou surge aquele negócio assim, né? Isso. Puta, sozinho. Hoje eu não ligo mais. falava de uma música, tinha que tocar, né? né? E aí, cara, foi bastante gente legal, assim, que deu entrevista no Mistura, que eu pude conhecer. Acho que, assim, eu me lembro que uma surpresa gigantesca que eu tive foi o Dom Beto, que mora aqui em Sorocaba, né? E que, puta, é um cara que eu aprendi, eu virei um amigo do Dom e que cara espetacular. E ele começou a contar essas histórias assim, ele falou, tocou com o Raul? Nossa, ia no Chacrinha, mas o que você tá fazendo aqui, né? E aí depois eu fui descobrir que realmente o cara tem fã-clube aí Brasil afora. Tipo, o Dom Beto é uma sumidade, né, da guitarra, mora aqui em Sorocaba. E, enfim, cara, eu pude conhecer muita gente legal no Mistura e aprender a fazer muita coisa, aprender a entrevistar. Era 2 horas de programa, 2 horas você tem que fazer virar, render, né? fazer render. Isso tudo pra mim foi uma escola, cara, e um exercício fantástico, assim, na minha vida de comunicação. Foi muito importante pra mim fazer Mas aquilo. e daí, e como que surgiu o jornalista? Ali eu já era jornalista, né? Mas assim, eu não tinha muita vontade eu gostava de fazer rádio, essa era uma das coisas que eu sempre gostei de fazer e tal. Eu gostava de um certo protagonismo, desde essa coisa da brincadeira de criança e tal. Mas eu não tinha nenhuma vontade de fazer televisão, nem coisa nenhuma. Eu trabalhei no Diário de Sorocaba, então eu fazia lá rádio e coisa e tal, e pra mim tava tudo bem. Eu trabalhei em revista do Ciesp, fui fotógrafo. Na verdade, jornalismo eu fiz de tudo, diagramação, eu fiz de tudo. E aí quando eu saí do Diário, eu fui para uma assessoria de imprensa, não fiquei muito tempo lá. Aí comecei a fazer Aí fui para uma rádio católica, que é a Rádio Cantate, que tem ainda, né, aqui em Sorocaba. Eu fui diretor de jornalismo lá na Rádio Cantate, 3 anos e meio, quase 4 anos. Um pouquinho depois que eu entrei lá, a Cida Muniz, que é outra jornalista de Sorocaba, ela tinha ficado, também estava desocupada e tal, e é muito minha amiga, a gente pensou num projeto junto de fazer, então, um jornal de rádio. Só que diferente, a gente quis fazer um jornal de rádio web. E aí fomos de novo na Rádio Fritura. E aí a gente fez um jornal que chamava Nosso Jornal. Ele era mais tarde do que os jornais de rádio que tem em Sorocaba geralmente. Primeiro, porque era na internet, a pessoa chega no trabalho e ouvir, né? Hoje já é uma outra história, né? O podcast, a coisa que eu ouço a qualquer hora. Mas ainda naquele período... Eu que nem faz tanto tempo, faz 9 anos muda isso. tudo. Daqui a Mas pouco muito o podcast rápido. já vai ser ultrapassado. Com Aí certeza, eu tô fazendo, eu sempre chego muito depois de tudo, essas coisas da internet. A hora que eu for começar aqui vai estar em outro. Com certeza. Sabe aquele cara que é assim, sabe? Tem o Orkut, eu monto o Orkut e vai pro Facebook. Na hora que eu vou, agora tá no Instagram. Você tá entrando no Instagram. Eu mal conheço, nem tenho no meu celular. Eu também não instalado. tenho. TikTok eu não... E eu preciso para umas coisas, isso que é fundamental. Para as suas né? coisas é fundamental. Total, mas Aí eu e a Cida fizemos esse jornal aí. Uma das coisas diferentes que a gente resolveu fazer lá, e que isso sim, eu posso dizer que eu acho que as rádios começaram a fazer bastante. A gente trazia sempre um entrevistado nesse jornal, que era parecido com o que eu fazia talvez no Mistura, mas em formato jornal. Então a gente dava as notícias e tal, mas ele tinha um entrevistado o programa inteiro. Era alguém da cidade, um ex-prefeito, e a gente foi assim... cirúrgico para pegar algumas pessoas que na época estavam longe da política. O João Donizete, que não era tinha ficado afastado um tempo de vereador, ele deu uma entrevista que ele falou muita coisa importante que foi repercutir na cidade, sabe? O Cláudio Grosso, que foi prefeito, a gente trouxe ele e tal. A gente começou a fazer assim. E numa dessas a gente trouxe a Simone Marqueto, que era prefeita de Itapetininga agora, mas que na época era a diretora de jornalismo do SBT aqui de Sorocaba. E aí a Simone foi dar entrevista pra gente. A ideia era a gente que tinha opinião, que conhecia a cidade, era isso, né? Aí a Simone foi dar lá a entrevista pra gente e tal. E aí uns dias depois ela me ligou. E falou assim, Jota, eu tenho uma vaga aqui na TV e coisa e tal, e quero que você venha aqui e tal. Eu falei, puxa Simone, mas
Tem uma cara ótima pro rádio, né? A minha cara... Tem uma cara ótima pro rádio. Não vou trabalhar em televisão. Não, mas não precisa ir no... Ctrl S. Cara boa pra rádio. Cara Rolou boa... um corte aqui que eu apertei o botão sem querer, gente. Cara boa pro rádio. Eu falei, tem uma cara boa pro rádio. Ela falou, não, vem. Eu falei, não, eu tinha, na verdade, mais vontade de trabalhar em jornal impresso sempre. E aí estava acontecendo um processo seletivo para trabalhar no Cruzeiro. Eu tinha vontade de trabalhar no Cruzeiro. O Cruzeiro é grande e tal. E eu estava participando desse processo. Eu falei, Simone, estou participando de um processo lá no Cruzeiro, todo me achando, né, intelectual, escrever em jornal, isso aqui, uma arrogância que costuma ser comum, às vezes, com um jornalista. O jornalismo impresso é o jornalismo que né, agora está morrendo o jornalismo impresso de vez, né? Não é uma loucura? Porque, por mais que seja atual, é desatualizado, né? Não adianta. Tipo a notícia... Em 5 minutos ela tá velha. A notícia não dá mais tempo de imprimir. É verdade. E aí eu falei, não, eu não quero. Ela falou, não, venha conversar comigo. Aí eu fui conversei com ela e ela falou, eu quero que você venha pra minha equipe, o Cruzeiro só tem gente velha. Desculpa, Simone, devia ter contado. Mas quiser eu corto. Não, pode. Só tem velho no Cruzeiro, meu. Tô brincando, gente. Mas você tem uma matéria do Xixeleco do Cruzeiro, é piada. Vou postar essa frase só depois. Não, só tem gente velha no Cruzeiro, vem aqui, a minha equipe é legal e tal. Eu falei, cara, alguém me quer mesmo, né? Olha que coisa loucura, né, meu? Mas eu não queria televisão e tal, e eu não queria muito menos... Eu falei, então eu venho, mas eu não quero vídeo, nem pensar. Eu trabalho aqui na produção, bastidor e tal, tenho fonte, beleza. E aí eu fui. Só que aí deu uns... Na primeira semana... eu já desisti do processo do Cruzeiro, porque eu já achei que... Vai falar, eu não quero saber mais. Já gostei disso aqui, achei legal fazer coisa diferente. Eu sempre gostei, na verdade, de televisão. No jornal aí nem apareço, já muda tudo. Já viram o inverso. Mas eu gostei mesmo de sair de uma rotina das coisas que eu já sabia fazer, de que eu já fazia muito no diário e tal. E fora que assim, eu tava num processo seletivo do Cruzeiro. No SBT era meu, assim, né? Já era, a vaga já era minha, né? E eu sempre gostei muito do SBT, desde moleque. Acabei de falar que eu brincava de Bozo, né? Então, assim, eu gostava e tal. E Bozo, pra quem não sabe, é um palhaço muito legal, gente. Não é quem vocês estão pensando. É um palhaço legal pra caramba. Que as pessoas usaram pra falar mal. Você lembra do telefone? Lembro. Qual que era? Era 4 números só. Não lembro o telefone. Eu já esqueci. 2360873. Olha, 2360873. Será que entregou quem é o mais velho de nós três aqui ou não? Mas, cara, olha... Os caras ligavam lá pra xingar o Isso. Bozo, era boneco, cara, era outro maluco, mundo, né? Maluco. Você tá num programa infantil, de vez que você escutou, Bozo, vai tomar no pi. Lembra? Isso, nossa. E tem vários vídeos no YouTube disso. Tem, aí, né? Aí, cara, aí eu fui parar lá na televisão. Aí deu uns 3 meses, teve um dia que faltou lá uma repórter não ia poder ir, eu tinha que entrar... Por algum motivo tinha que entrar mais cedo, uma coisa ela não podia ir por causa do filho dela, uma coisa... Aí a Simone falou, não, amanhã você vai pra rua, traz seu terno. Aí eu falei, puta, eu tenho um terno mal grande lá em casa, né? Terno de... Não, vai pra rua. Eu falei, putz, tá bom. E aí eu fui, horrorosa a minha primeira reportagem, ela é horrível, vergonhosa, muito ruim. Mas eu tinha voz, né? Eu fazia locução e tal, então já era uma coisa que eu gostava de fazer. E aí comecei a fazer isso, comecei a ir mais pra rua. E aí fui parar na televisão, a cara ótima pro rádio, foi parar na televisão. Mas, cara, assim... Mas você foi pra cultura também. Depois eu fiquei 3 anos aqui no SBT em Sorocaba. Saí, trabalhei um tempinho na Câmara Municipal aqui de Sorocaba. E depois daí eu era funcionário da TV Cultura, mas a TV Cultura, ela é terceirizada da TV Câmara, da Câmara Municipal de São Paulo. Então eu era funcionário da TV Cultura, mas prestava serviço na Câmara Municipal, então fazia na TV Câmara lá. Fiquei também 3 anos lá. E aí na pandemia eu tava lá e tava fazendo home office, aí o pessoal do SBT de São Paulo, porque o que acontece? Quando eu tava no SBT aqui, eu fui melhorando, né?
E aí eu comecei a fazer bastante coisa pra rede, né? Então eu fazia reportagem aqui que entrava nacional, aconteceu vários casos, aconteceu um caso de falsos médicos em São Roque, Mairink e Alumínio ali e tal, que eu fiquei entrando, sei lá, uns 10 dias seguidos no nacional, no SBT e tal. E daí eu ia pra lá, às vezes emprestado, né? Daqui pra lá e gravava reportagem em São Paulo, com as equipes lá e tal. O pessoal começou a gostar de mim e comecei a conhecer o pessoal de São Paulo. Depois eu acabei não voltando e tal, fui pra cultura, fiquei nesse esquema e tal. Aí na pandemia, a chefe lá do SBT tava precisando de uma pessoa na madrugada e tal, numa edição de texto. Eu tava fazendo home office na Câmara Municipal de São Paulo. Falei, puxa, acho que dá pra conciliar, né? Vou lá de madrugada, volto, faço um home office aqui em casa e tal, e beleza. E aí comecei de novo. E aí depois de um ano que eu tava fazendo esse freelancer assim e tal, daí o SBT falou, não, a gente quer você e tal, vem. E aí eu tive que sair da Câmara, porque aí tem exclusividade, porque eles queriam ter contrato de imagem e tal. Daí, inclusive, Papo Checheno, só pra saber, você vai ter que pagar um... Vou ter que pagar um negócio? Tá bom, tá fácil. Silvio, depois a gente acerta. Compra umas 10 telecine. Tá certo. E aí eu tive que sair de lá, e aí agora tô só no SBT. Já tá fazendo um ano de novo daí. Eu vejo, você direto. No primeiro impacto. No primeiro impacto lá. Mas olha que loucura, cara. Agora o negócio do Bozo... Agora o negócio do Bozo eu vou te falar, porque você entrou, ou vi no seu Instagram, ou em algum lugar, você foi mexer nas coisas lá, você achou a roupa do Bozo? Então, cara, essa é não? uma coisa muito legal. Depois a gente conta a história do Doug Mágico, não esquece. Fica no final, Doug, essa vai ser a Doug. última... Vai final. segredo Para as pessoas revelado. assistirem até o final, a gente vai deixar por último a história do Doug Mágico. O Bozo, cara, isso que é muito louco, né? Eu brincava de Bozo, eu sempre gostei muito do SBT. O apresentador que eu brincava que eu era, às vezes, se não era o Bozo, era o Raul Gil, era o Silvio Santos, era todo mundo que era do SBT, quando era cara. criança, eu gostava mais do SBT do que Globo. Tinha Balão Mágico na minha época. Você não pegou muito isso. Não, eu peguei um pouco o Balão Mágico também. Aí eu gostava mais do Bozo também, porque se eu não me engano passava o Pica-Pau no Bozo. Eu gostava mais dos desenhos do SBT. Também, Chaves é a coisa que eu entrevistei o Seu Barriga, né, cara? Puta, é legal, hein? Eu entrevistei o Seu Barriga. Você gostava de Chaves? Pra caramba, eu sou ficcionado. imagino. Meu trabalho de faculdade foi sobre Chaves e tudo. Puta, daí encontrar com os caras deve ser bacana, hein? Porra, mano. Eu tô pra gravar um vídeo pro meu canal no YouTube, inclusive, contando a história depois você põe aí o endereço, tudo aí. Mas voltando ao negócio do Bozo. Eu não sou organizado, não nada, tem eu não problema. sou jornalista. Mas acho que esse é o rolê desse bate-papo aqui. A primeira vez que eu fui no SBT em São Paulo, né? Eu fui numa reunião lá com a Simone e tal, a gente foi aprender uns negócios lá, chegamos bem cedinho e tal. Aí, beleza, a gente fez o que tinha que fazer e tal. Aí a Simone tinha uma reunião. Fomos eu, a Simone e mais um rapaz que trabalhava comigo lá no SBT. A Simone foi para uma reunião e aí eu e ele ficamos sem fazer nada. E o SBT é um parque de diversões, né, cara? Pra quem gosta, então, puta, aquilo lá é a coisa mais linda do mundo. E eu sempre amei o SBT. E pra mim foi muito impressionante a minha primeira ida lá. E principalmente era muito antes de pandemia. E o SBT é sempre lotado de gente. É um negócio que é uma delícia de estar lá. A gente começou a andar pelos estúdios, né? Então a gente entrava num estúdio assim e tal. Tava lá montado o cenário da Eliana. A gente meio com medo, né? Pô, os caras do interior aqui e tal. Tinha um segurança, a gente pode entrar e tirar foto? Cara, pode, claro! Entra aí, tira foto. De onde vocês são? Sorocaba. Oh, que legal, seja bem-vindo. Sorocaba é legal, isso aqui, tira foto lá. Quer que eu tire pra você? Então, os caras tudo assim, meu. Tudo animado. E aí você começa a ficar um pouco mais à vontade. Né? Pô, cara, a galera aí é gente boa, ratinho, não sei o quê. Aquelas coisas que hoje são as perguntas que eu respondo. Tá? Mas, Silvio Santos, porra, Silvio Santos. Teve um cara que a gente encontrou, e aí conhecemos todos os cenários, mas teve um cara que a gente encontrou que foi engraçado, que eu cheguei pra ele e falei, e o Silvio Santos? Silvio Santos é legal? Silvio Santos é legal pra caramba, aqui, ó. Essa aqui é essa foto que eu tirei ontem com ele. Essa aqui eu tirei semana passada. Essa aqui eu tirei na outra. Essa aqui eu tirei... Porra, quem é o cara que tira foto com o patrão toda semana? Quem é o patrão que o funcionário quer tirar foto com ele, mano?
Isso não é muito louco, velho? Cara, é muito louco e muito Isso é corajoso, né? muito Que o cara fala, pô, louco. não vou encher o saco dele, daqui a pouco ele fala, pô, manda o cara da foto Isso embora é lá, muito pô. louco, mano. Isso é muito louco. Então eu falei, cara, que loucura. As pessoas são muito felizes mesmo. Na época o slogan, Danilo Gentili inclusive... fala muito isso, que ele fala que em todos os lugares que ele trabalhou, ele falou, aqui realmente não é papo. Não, Pelo menos eu já vi ele reflexionando. é verdade, cara, Eu é não tô mentindo, verdade, aqui é um assim. ambiente diferente. Assim, cara, a história na época tinha uma frase de falar que era a TV mais feliz do Brasil, era o slogan do SBT, e assim, eu descobri que era mesmo. Depois eu conheci a Record, conheci a Cultura, conheci... Cara, assim, e realmente ali é um ambiente que é muito leve, as pessoas estão muito felizes, gostam muito de trabalhar ali. E aí o negócio da história do Bozo é o seguinte, a gente nesse passeio, a gente foi num lugar que era o figurino, tem uma fábrica de figurinos lá e tal, né? E a gente foi lá olhar, eu falei, putz, será que tem aqui roupa do Chaves, né, tal? Mas assim, pensando em fantasias, né? Fantasia, pô, será que tem uma fantasia do Bozo? Uma fantasia, né? Nunca imaginei que o que eu ia encontrar era o que eu ia encontrar. Aí, só que eu tava meio com vergonha, né? Eu falei, putz, será que tem a do Bozo? Falando pro meu amigo. Aí meu amigo, não, chamou a mulher, falou assim, você tem aí a fantasia do Bozo? Da mulher, pera só um pouquinho aí. Ela foi, subiu uns negócios lá, tal, assim, daqui a pouco ela voltou. Você que gosta do Bozo, ouve essa aí. Marcelão. Ela trouxe uma fantasia assim no plástico pra mim, ó. Trouxe assim, ó. Falou, essa aqui é do Bozo e tal. Aí eu olhei e falei, caramba, cara, nossa. Ela falou, não, pega aí, ó. Rasgou o plástico. Veste, coloca a fantasia. Veste ela. Eu falei, não, imagina, não sei o quê. Só que a hora que eu peguei na mão, assim, o cabide, ela falou, peraí que eu vou procurar o sapato. Eu vou procurar o sapato e a peruca dele, não sei o quê. Foi procurar em algum outro lugar e me deixou o negócio com a mão. Quando eu olhei, cara, eu senti o cheiro de velho. Assim, então eu olhei aquele tecido velho, que você olha que era antigo, assim. Então eu falei, não é possível que ela tá me dando uma roupa Que era do Bozo. original. Daí ela pegou, voltou só lá, não achei a peruca, só achei o sapato. Aqui, veste aí, veste o sapato, veste a roupa, não sei o que e tal. Eu falei, não, imagina. Eu falei, mas só uma dúvida. Essa aqui, que roupa é essa aqui? É a do Luiz Ricardo, é a que o Luiz Ricardo usava nos anos 80 e tal. Tava na minha mão. Eu falei, cara, isso aqui tinha que estar no museu, não na minha mão. Na minha mão a roupa do Bozo. Aí é isso que eu postei uma foto uma vez, cara. Aí assim, ela falou, não, veste. Eu levei falei, pra festa da minha sobrinha semana passada, meu tio eu usou. vou vestir a roupa do Bozo, nem pensar. Aí eu vesti só, o Bozo tinha aquele um babador, claro, assim e babador. tal. Aí eu vesti, tirei uma foto com o babador só, assim, do Bozo e tal, e segurando a roupa do Bozo, assim. Cara, só que aquilo pra mim foi um negócio, porque eu lembro que tinha bordado, assim, Bozo na manga, né, tal, um negócio bordado, assim, aquilo bem artesanal, cara, que ele tava na minha mão. Eu achei aquilo É muito louco, né? muito louco. Isso pra mim foi um dos momentos assim muito emocionantes assim da minha vida. Isso transformou minha cabeça sobre a SBT assim. Isso foi o primeiro dia que eu fui na É SBT. meio cara. irresponsável eles, né? Que qualquer um que vai entrando, então, vai pegando o cara, negócio, eles não estão tratando com devida importância. É que assim, né? a gente era de praça, né? Que é o que a gente chama. Você trabalha lá, né? A gente trabalhava Isso. e tal. Então ela sabia que Claro, não é qualquer um. só estávamos nós ali, né? É um lugar que é fechado, tem uma porta, tem uma trava tal. Então a gente tava num lugar restrito, só assim, pessoas- não ia ter entendi. não ia ter muito problema. Então aí, Agora sem eu nenhum vou problema. fazer a pergunta que você falou que todo mundo faz. O Silvio Santos, você conheceu? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Você falou, vou fazer, pô, vou no óbvio. Não, cara, ainda não. Sabe que até Mas nem viu assim? Não consegui ver. Eu já tive lá em dias que o Silvio Santos estava, passei do lado do estúdio, escutei a voz dele, vi o carro dele, não sei o quê, mas não consegui ver o Silvio. E eu acho que, na verdade, no SBT só tem... Até um tempo atrás tinha 3 pessoas que eu queria ver e que eu ainda não tinha visto do SBT, mas uma eu vi, que é o Sérgio Malandro, que também era outro que eu adorava quando era moleque. O Sérgio Malandro... Eu adorava. Xuxa, caramba, eu gosto do Sérgio Malandro. Malandrovski. Não, o Sérgio A Porta Malandro. dos Desesperados. Sérgio Malandro eu adorava o Sérgio Malandro, cara. E eu conheci ele esses dias, gente boníssima e tal. E os outros dois são o Luiz Ricardo e o Silvio Santos. Eu não vi o Luiz Ricardo e o Silvio Santos. O resto eu já vi todo mundo. O Ratinho, o Celso Portiolli, a Eliana, a Patrícia, a Silvia, enfim, a galera do jornalismo, então, né? Nem se fala. Mas o Silvio eu não vi, cara. A última vez que eu tive lá que ele tava foi justamente... Acho que foi em setembro, outubro do ano passado, que ele tentou voltar. Acho que ele gravou 2 programas. No segundo que ele gravou, que foi um sábado, inclusive o meu chefe tava gravando. Porque o meu chefe, o Rafa,
Ele é marido da Márcia Dantas, que apresenta o SBT Brasil. É. E aí eles estavam numa gincana lá do Silvio Santos. E aí são de casais e tal, e o Rafa foi. E aí eu cheguei pra trabalhar e falei, puta, cadê o Rafa? Ah, o Rafa tá gravando o Silvio. Eu falei, mano, vamos lá, cara, será que a gente consegue ir? Tá, a gente ficou numa tentativa, não deu certo, acabamos não indo. O Rafa contou um monte de história do Silvio. Esse foi um dos dias que eu escutei o Silvio por lá e tal. Só que esse foi o dia que o Silvio pegou Covid, lembra? Teve uma história que ele pegou, todo mundo... Foi esse dia aí. Daí ele ficou sem gravar de novo, voltou a gravar agora, né? Foi esse dia aí. Agora, se ele voltou, você tá com a chance de novo. Agora... É que eu trabalho de madrugada, né? Esse que é o problema. Ele nunca tá lá de madrugada, mas há uma chance. Agora... Você sabe que o Hamilton da minha banda tocava lá, ele tem foto com os seus que ele era do Qual é a Música. Ele era o Maestro Zezinho. Na verdade, o Hamilton... Maestro Hamilton. O Maestro o Hamilton Zezinho é um dos entrevistados, né? do Mistura, inclusive. Se eu não me engano, o outro. Faleceu. Daí que ele faleceu. entrou um pouco no lugar pra cobrir. No Qual é a Música. Porque o mais conhecido dos maestros é o Zezinho. Isso, Não é você não, Hamilton. Hamilton agora dia 16... não vai estar no ar dia 16 de junho, vai fazer um show no teatro. Ia fazer tua propaganda, Hamilton, mas não adianta nada. Mas já foi o show. Já foi o show. Foi ótimo, aliás. Foi muito bom. As 3 pessoas que foram adoraram. Tô mentindo, eu vou cortar isso depois. Mas o Silvio tem toda essa mística, né, meu? Eu queria muito ver o Silvio. E não vi. E o Luiz Ricardo também ainda não vi. Eu só peguei a roupa do Luiz Ricardo. Coisa. A roupa do Bozo. Mas meio maluco. Agora eu ia te falar, cara. Porque assim, eu acho que entrevistar alguém, por exemplo, alguém que é super famoso, e se não dá a mínima, você vai entrevistar normal. Tipo assim, porque depois, um dia, não é que eu não dou a mínima, eu toquei num evento, muito tempo atrás, que era um evento gospel, que um amigo meu me chamou, porque ele não podia ir, o guitarrista deles não podia ir, era só uma música ou 2, ele passou a música lá, aí eu subi no palco, que era na Afonso Vergueiro, aqui, quando tinha um cartódromo, lembra disso? Sim, não? lembro. Montaram um palcão gigante lá do evento gospel, não sou da igreja, tá? Não sabia nada. Aí eu entrei lá, falei, não, que eu ligo a guitarra, né? Eu vi uns cabeludos lá em cima do palco, falei, cara, quem que eu ligo? O cara, não, acho que nem é a tua vez. A gente sabe aquelas coisas perdidas? Falei, tá. Na hora que eu desci, um monte de gente, vocês estavam falando. Eu falei, com o quê? Daí, o pessoal da Oficina G3, que é super conhecido. Sim, daí, depois que eu fui conhecer Juninho França, de nome, esses caras, né? Juninho França, se não me engano? Não lembro. Da Oficina G3. Então, por não conhecer... Pra mim eram uns cabeludos lá em cima, eu pensei que eram uns rolos de montando, nem sabia que era banda que ia passar o som, tudo, entendeu? Resumindo, eu acho que era tudo pra perguntar. Na hora de entrevistar o Seu Barrigas, não fica falando, cara, eu assisti esse cara de manhã todo dia, a infância inteira. Agora... É essa história que eu vou contar lá, cara. O Seu Barriga teve um negócio que foi difícil de entrevistar, porque ele atrasou, era um pouco antes do show que ele foi fazer aqui em Sorocaba e tal. E ele atrasou, aí os caras da produção não iam deixar mais e tal. Só que eu falei, eu preciso dessa entrevista e tudo. Então eu me concentrei tanto em fazer acontecer e dar certo. E eu tinha ensaiado, não, planejado as perguntas e tal. Que, cara, quando foi a entrevista, eu me lembro quando eu saí, o Hamilton Navarro, que era o cinegrafista, a hora que eu saí e tal, a gente já tinha conseguido, gravou, beleza. Aí eu olhei e falei... Puta, eu entrevistei o Seu Barriga. Foi só aí que caiu minha ficha de entrevistei o Seu Barriga, sabe? Mas mesmo assim ela é muito emocionante. Eu peço pra dar um abraço nele. Eu falo assim, ó, puxa, Seu Barriga, o Brasil ama você e tal. Tô dando um abraço em você por todo mundo que gostaria de dar e não sei o que. É super bonito, assim. Mas acho que foi talvez muito, não sei se a palavra é técnica, mas eu tava muito frio, tava muito mais preocupado em fazer dar certo. E geralmente o cara é de boa, né? A produção que atrapalha, né? Tava complicado. Não, ele foi o cara que ele fez a diferença falar com ele. A gente deu muita sorte, ele atrasou muito, cara. Assim, a gente tinha marcado de entrevistar ele mais de 1 hora antes do show. Mas ele dormiu no hotel aqui em Sorocaba, ninguém conseguia acordar ele. Os caras começaram a ficar até com receio. E ele chegou no teatro faltando 20 minutos. Então aí ele chegou e foi passar som, assim, com o microfoninho dele e tal. Os caras, não vai entrevistar mais. Aí eu fiquei... Quem conhece bem o Teatro Municipal de Sorocaba, até aquela entrada da coxia, né? Que as pessoas entram os artistas ali. É na lateral, uma das laterais do palco. Então ele entrou por ali. A gente tava nesse lugar. E os caras, não vai entrevistar, não vai mexer com ele.
Aí eu peguei e olhei o outro lado, a outra lateral do palco, tava toda apagada, que também é camarim, essas coisas e tal. Tava bem escuro do outro lado. Eu virei pros negros e falei, vamos passar por trás aqui, do outro lado, e ficamos do outro lado do palco, no escurão lá. A gente vai ficar aqui. Aqui a gente fica assistindo, pelo menos. Na pior das hipóteses, daqui a gente sai pra plateia e faz a outra reportagem que tem que fazer e tal. Sem entrevistar ele, boas, mas vamos ficar aqui. E aí ficamos ali. Aí ele gravou, ele passou o som, tal. E aí eu dei sorte, cara. A hora que ele terminou de passar o som, ele foi pro lado do escuro. Ele foi pro lado do escuro, eu tava com o microfone do SBT, eu já encostei nele e falei, Edgar, que é Edgar Vivar o nome dele, né? Eu falei, Edgar, sou do SBT, você me dá uma entrevista e tal. Ele falou, tá meio apertado. Eu falei, não, por favor. Ele falou, não, vamos sim, vamos lá. Aí sentamos, fomos pra um lugar, sentamos... E ele sabe da importância do SBT pro Chaves, né? Sabe. Aí fui e aí quando a gente foi começar a gravar, o cinegrafista um lugar horrível, assim, que dava um lugar apertadinho e tal. Aí, a hora que a gente começou a gravar, o cara chegou, não vai gravar não. Daí ele falou, não, eu vou gravar. Eu falei, bom, 5 minutinhos. Tá bom, 5 minutinhos. Fiz 12, tá ótimo. Atrasei o show. E a entrevista tá gravada pra história. Essa é muito boa. Mas assim, isso que você falou, cara, eu acho que assim, talvez algumas pessoas vão tremer pessoalmente. O Silvio Santos acho que provavelmente isso ficaria... que eu tô falando, desiste, porque a fama é relativa, você faz parte do emocional. É muito mais isso. Tem uns famosos que não é que você vai tratar com isso, mas você não se importa. Tipo assim, você não conhece. Não é que não se importa no sentido, você não vai tremer. Porque ele é conhecido para um outro público. Mas às vezes mesmo... Agora, quando você pega aquele que se acompanha, que você tem um pôster na... isso você é pega muito um dos louco. caras mais mala, o Ibrahimovic lá, do jogador. Uhum. Que ele é o melhor do mundo, ele é o bom, que ele é não sei o quê. Você já viu o vídeo dele olhando o Ronaldo Fenômeno? Então ele paga pau, né, mano? Ele tem as fotos dele, que ele tinha o Ronaldo Fenômeno, tudo. O único... Ele foi jogar contra. Você vê no vestiário, assim, ele olhando assim antes do jogo, do pé à cabeça, assim, tipo, o cara que tava no meu pôster tá aqui na minha frente. Até hoje ele fala que o Ronaldo é o melhor que ele viu. O único que ele elogia, de repente o cara tá ali, você vê, então até esses caras tem, então tem, todo como, mundo né? tem. Eu acho que assim, e nem sempre é muito essa coisa também da admiração, né? Quando você precisa fazer um produto e tal, tem uma hora que você precisa fazer acontecer. Eu fui, cara, esse negócio do Bozo é legal, mas tem uma coisa assim, que esse negócio dos Titãs, eu fiquei fã dos Titãs muito nessa época do acústico, e pra mim eles eram completamente inalcançáveis. Eles eram a Anitta daquela época, e eram mesmo, né? Vendiam pra caramba. Foi o acústico que mais vendeu. Tocava no festival do Roberto Carlos, o acústico que mais vendeu. Na verdade, assim, é o primeiro acústico que se fez... Que se fez turnê, inclusive, né? Ninguém fazia turnê mesmo de acústico antes. Era, vamos tocar as músicas aqui. Tal. Você viu do Legião, totalmente. Eles meteram uma orquestra, eles fizeram um negócio, fizeram um disco, fizeram um turnê, eles fizeram um puta negócio. Eles revolucionaram, na verdade, essa história do acústico. E então eles eram muito grandes. Então pra mim, cara, eles eram eu fui em show quando era moleque, o primeiro show que eu fui quando eu tinha 14 anos foi um show dos Titãs. Aquilo pra mim ainda é um negócio que é gigantesco e tal. E eu tô fazendo um projeto paralelo meu que é relacionado aos Titãs. Eu não posso falar sobre ele, mas engraçado que nele teve um dia que eu fui na casa do Sérgio Brito. E aí ele tá na minha casa, não sei o que, fui subir no apartamento dele e tal, entrei no apartamento dele, entrevistei, coisa e tal. A hora que eu tava no elevador, eu fiquei muito, puta, mano, tô no elevador da casa do Sérgio Brito. Mas a hora que eu saí da casa dele, essa hora pra mim foi um negócio que assim, durante a entrevista, beleza, tal, mas a hora que eu saí da casa dele, isso pra mim foi um negócio que eu falei, cara, que loucura, meu. O moleque, eu até escrevi isso uma outra vez também, teve um show dele aqui, que ele fez só piano e voz no Municipal, acho que em 2019, no aniversário de Sorocaba. O Madia tinha me pedido uma sugestão, não sei o que, eu falei, Madia, eu tenho o contato do Brito, tal, ele faz um show legal de piano, aí foi no aniversário de Sorocaba, o Brito fez. E aí eu intermediei o contato dele com o Brito e tal. E aí no show o Brito me agradeceu. O Pita, fotógrafo, tinha gravado e tal, eu tenho um vídeo disso. E aí o Brito me agradece. Queria agradecer o prefeitura de Sorocaba, o Carlos Madia e ao Jota, que não sei o que. Falei, cara, que loucura, mano. O moleque que eu fui, se soubesse que um dia isso ia acontecer... legal.
Ele ficaria Sem querer, muito louco, mano. O Brito parece gente boa pelo seguinte. Quer dizer, pelo seguinte, eu vou contar um negócio que eu nem falei antes, porque eu não tenho muitos contatos aqui dessas coisas. Eu sou meio por fora, você sabe? Sesc, essas coisas. Eu nunca soube mandar projeto, nunca mandei nada meu lá. Tenho coisa, e sou meio perdido. Aí tinha um projeto que me explicaram que falava que era o de casa. Se eu não me engano, é esse o nome. Posso até estar falando bobagem. Mas a ideia é que era um artista de Sorocaba tocando com alguém conhecido. Uhum. E o João Leopoldo trouxe assim... Ai, com quem que eu... Ele cantou com uma cantora que vai me fugir o nome, não sei o quê. Foi pelo João Leopoldo que eu fiquei sabendo. Falei, cara, arrumar alguém conhecido pra tocar com a minha banda, os Figurantes, que é pop rock nacional, tal. Acho que é no Facebook. Falei... Eu tinha o e-mail do Sérgio Brito, devo ter ainda, mas não quis encher o saco, porque daquele encontro que eu falei que foi gente boa, lembra? Aí eu peguei e mandei uma mensagem e ele respondeu. Ele falou, cara, tem um responde. projeto aqui, que não sei o quê. Ele falou, tá, tô lançando um disco. Ele tinha um disco solo, né? Eu falei, não, a gente pode tocar suas músicas, que é tipo, o artista toca um pouco as dele, o daqui toca e depois faz umas 2, 3 juntas. Eu falei, não, gente, pode ser sua banda, você manda teu material, a gente tira aqui. Tá, me passou pra empresária dele, que é a Patrícia, que é a mulher do André. Tá vendo? Você vê que eu não tô mentindo, viu, gente? Eu não saberia quem é a empresária do cara. Ela foi super, ela falou, Xixi, mas então é pra aprovar. Fez um preço, putz, assim, inacreditável, assim, de cachê, ó. Só deu as exigências, que é o que, pra tocar, um preço, eu achei até meio simbólico, assim, pra não sei o quê. Só que eu não consegui mandar lá pro Sesc lá. Eu falei, consegui o Sérgio Brito. Só que eu sou assim, o cara vem, como que eu faço? Eu não sei montar esses projetos, essas coisas, entendeu? No fim, eu nunca mais enchi o saco do cara. Assim, não, e ele tem muito isso de tocar Brasil afora com bandas locais. Mas ele ia tocar, cara, ele topou assim, de boa, assim, tipo. Falei, cara, tem um projeto. Gente boníssimo. E quem me deu um monte de dica de como funciona foi a Paty. E cara, assim, os Titãs, antes até de eu falar o que eu vou falar, é importante dizer, os Titãs são uma banda que a principal característica dos Titãs é não ter um líder. Essa é a principal. Os 8 caras são importantes. Só que são 8 caras muito geniais. Os 8 são gigantescos. Tem 8 compositores. Mesmo o Marcelo. O Marcelo é compositor de umas... As ideias iniciais de músicas sensacionais dos Titãs são do Marcelo. Ele era o guitarra base. Mano, mas ele é um puta de um compositor. Tal. Esses 8 caras são espetaculares, né? Tipo, o Charles, pesquisador. O Belotto, compositor, escritor de filme, de coisa que virou filme, que virou série. Agora o Dom... que fez sucesso é do Belotto e tal, o Nando Reis, o Arnaldo Antunes, dispensa as apresentações, o Paulo Miklos e tal. Os 8 caras são fodas. Mas o cara que é o compositor, o Herbert Viana é o compositor dos Paralamas, o Renato Russo é o compositor da Legião e tal, Humberto dos Engenheiros. O compositor desses 8, o mais gravado dos Titãs é o Sérgio Brito. Ele é o cara com a cabeça por trás de músicas gigantescas dos Titãs, como Comida, que muita gente... é o Arnaldo, porque era ele que cantava. Ele que canta. Quem canta necessariamente parece não precisa ter feito. Não, a música é muito é muito do Brito, Diversão é do Brito, Flores... Flores? Então, assim, são várias músicas que são muito... embora ele não cante... Uma que ele canta, que é Polícia, por exemplo, é do Belotto, não é do... Que acho que foi quando eles foram presos, o Belotto e o Arnaldo. Isso, o Belotto e o Arnaldo, antes do Cabeça. E assim, mas aí sim, Epitáfio, que é aquela mais tocada e tal. Então, os Titãs não têm essa figura do líder, ou a figura do maior compositor, que a banda depende dele, não sei o quê. Mas se tivesse... O cara é o Sérgio Brito. O Arnaldo era muito conhecido na época, que ele era meio... Ser esquisito chama atenção também. Acho que todo mundo. O Branco Melo é esquisitão. Sobrancelha não, como chama aquele... ele tira a costeleta aqui. Ele tira a costeleta. O Branco com as danças esquisitas. O Paulo todo expressivo, teve né? Bom... Você não se importa de falar de Titãs, Titãs, claro né? Que não. O que faltar por causa do teu horário, o homem vai gravar hoje ainda. Ele trabalha de madrugada. Daqui a pouco eu tô indo. A gente grava de... Que hora que você entra? Eu entro às 11h30 da noite. Em São Paulo. Estamos aqui. Dá tempo. Não, dá tranquilo. Que eu tava falando... Ainda tem a história do Doug, né? Não sai daí. Tem a história do Doug. O Doug é mágico. Quando eu tava no universitário, tinha o Programa Livre, né? Acho que eu já fui no SBT, fui no Jô, fui no Programa Livre, tudo assisti, né? Claro. Aí venderam pra gente que os Titãs tocar lá.
Cara, E era na época do Tita Monarquia, né? Titanomaquia. Titanomaquia. Titã Monarquia, isso. Aí a gente lá, pá, tinha um disco e pegamos o disco e tal, não sei o quê. Aí no dia foi o... Vez o Titãs era o Odair José, o rei das empregadas domésticas. Os Titãs gostam muito do Odair José, não, sabe? Não tem nada mais. muito... E na verdade, eu queria te contar do Arnaldo. Foi o Arnaldo que ele tava saindo do Titãs nessa época, né? Ele tava lançando um livro, um... Chama Nome, Era um negócio... Isso, É, Nome, exatamente, que é um livro com... Será que já existia CD, né? É porque ele já mexia, o Arnaldo sempre Era gostou isso, de... com imagem, ele não sempre sei gostou o quê. de mexer essa coisa de que a música não era só música, ela podia Isso. ter imagem Isso, e tal. foi nessa época, eu vi ele falando sobre tudo isso. É, uma Então, imagem poética, ele sempre teve essa coisa concreta, assim, e tal. É, e, pô, o Titanomaquia é o disco mais pesado dos Titãs, né? Os fãs adoram, acho que 8 em cada 10 fãs dos Titãs tem o Titanomaquia como um dos discos preferidos, assim, porque é um disco muito pesado dos Titãs, né? E eu muito gosto, mas eu palavrão. acho que não- Será que é não isso é que eu o meu- necessito? Não sei o quê. E era tem uma aquela época... Felizes São os Peixes. Isso, Essa era uma é época meio grunge, né, dos Titãs, assim. eles Foi pegaram produzido... um produtor de Foi fora. produzido pelo Jack Endino. O Jack Endino depois foi produzir vários discos dos Titãs, né? Mas esse foi o primeiro que ele produziu, assim, então. E era o primeiro disco sem o Arnaldo. Eles foram para um negócio completamente contrário. O Arnaldo ainda estava querendo um pouco essa coisa MPB, a palavra, não sei o quê. Os Titãs foram... Pra ter uma ideia é complicado, não? Então, esse é um negócio que é... Deve ser foda. Por isso que são umas coisas legais que saem diferente, porque deve ser tanta briga. Mas Cara, eu não ia conseguir o trabalhar. Charles falou uma coisa tão bonita esses dias numa entrevista que eu achei muito legal. Ele falou que os Titãs eram a tradução perfeita do que deveria ser a democracia. Porque o que acontece? Você tinha lá 8 caras, 7 caras, né? Acho que uma boa parte do tempo 7 caras e tal. Então, assim, eu quero esse caminho aqui. Eles falaram que a votação era pra tudo, até pra escolher o restaurante que ia, coisa e tal, o que era o prato do restaurante. Se você era tava assim. fora de fumante, ser fumante, Isso, né? isso, exatamente. Se hoje vamos ficar no fumante ou não, eles votavam, era isso. Cara falando isso. Só que assim, nem sempre é só a votação. Isso é muito legal de pensar a democracia. Aí ele falou o seguinte: às vezes, assim, pô, tinha uma música lá que os caras queriam colocar no disco. Aí a votação deu 5-3. Né? 3 caras queriam que fosse a música, 5 não querem a música. Só que esses 3 caras Querem tanto? vão ficar tão insatisfeitos com a música não ir, com esse problema de não ir, coisa e tal, que os outros 5 cedem e falam, cara, isso pro bem de todos Vai entrar. tem que entrar. Porque esses 3 insatisfeitos vai ser ruim pra todo mundo. Então, cara, isso... aí ele falou que isso... eu achei isso muito legal, cara. Isso talvez seja... Eles, quando o voto vencia, mas eles percebiam que Exato, não democracia valia a pena. não é só maioria. Claro. Tem uma história de a maioria das pessoas quer tal coisa, mas nem sempre é isso. Não. A gente precisa ter a sensibilidade de olhar cada circunstância com suas Não, particularidades. Não é só se a maioria quiser algo absurdo, não dá. Exatamente. Certo. A maioria quer a volta da escravidão. Não. Isso, Então, exato. O exemplo foi ruim que eu dei, mas só pra explicar Isso, que... Porque todo mundo votou Assim falando, como, né, a não minoria, pode. se você olhar, é justo que essa minoria queira tal coisa. Então, assim, acho que essa talvez seja realmente uma tradução perfeita mesmo do que a democracia. Acho que os Titãs viviam isso muito, muito forte, assim, por serem 8 caras muito de personalidade muito forte, todos muito poderosos naquilo que faziam mesmo, né? Não ter um líder e tal. Acho que isso era uma coisa muito legal. Assim, eu gostei muito dessa definição que o Charles fez. E você, além de tudo, você toca também, né? Cara, assim, eu acho que nessa coisa de busca de querer ser protagonista, foi uma das coisas que na época de moleque eu quis fazer, né? Mas você canta Pode e toca ser. ou não? Eu cantei, toquei bastante tempo na igreja, assim, né? E aí, agora eu canto e toco pra me divertir só, né? Eu nunca fui tocar profissionalmente. Pra falar que não, no último sábado, pela primeira vez, eu toquei, tipo, música de barzinho. Teve uma festa lá na igreja, inclusive, lá. O dia que a Negócio gente de for gravar os clipes aqui, Marcelo, festa do... colocar ele junto. Festa do... Tem alguns músicos que vem aqui, a gente faz um clipe depois. Dá pra fazer. Aí. Festa do pernil, não sei o que e tal, que ia ter na igreja lá. Falei, não tem ninguém pra tocar, alguém ficar tocando. Eu falei, putz, mas eu não tenho nem repertório. Se alguém me pedir música, ferrou, né? Posso escolher umas 15, 20 músicas aqui, mas não dá pra ninguém ficar fazendo pedido. Tá bom, beleza, eu fui. Sábado agora foi a primeira vez que eu fiz isso. Um monte de gente, cara. A Aline Godoy, uma vez eu encontrei, ela falou assim, nossa, você devia ir tocar, por que você não toca? Era uma época que eu tava desempregado. Você não pega, vai tocar.
Cara, eu tenho, assim, vergonha na cara o suficiente pra não roubar o lugar de um profissional, entendeu? Mas É assim, Mas ó, a arte não é profissional, É, né? é A que arte assim, é ó, meio maluco. tem muito cara. Eu acho que eu não posso ir roubar o lugar do jornalista, Com porque eu acho que todo o jornalista respeito, tem com que todo estudar, respeito, tal, com mas todo arte- respeito, tem muito cara que toca em barzinho em Sorocaba que eu toco muito melhor. Entendi. Tem lugar que eu vou que eu falo, cara, pelo amor de Deus, não, eu toco muito melhor Não, e ó, tal. no fim Mas dessa entrevista assim, aqui, a gente vai colocar, depois, quando a gente for gravar aqui, eu vejo se bate a agenda, daí você faz teu clipe e Tá a gente bom. monta junto. O Mas- Evandro vai ter que vir gravar o clipe dele também, né? Porque é separado, a gente faz em dia separado. tá bom, É eu porque vejo. tem que montar tudo lá do outro lado, as coisas. Fechou, beleza. Aí você faz o clipezinho. Mas, cara, só que assim, ao mesmo tempo que eu sei que eu toco melhor que muito cara que faz isso, eu não tenho a mesma cara de pau que esse cara tem, entendeu? Eu acho esse cara muito cara de pau pra estar tocando na noite. Fala, como é que esse cara tá aí? Tem gente que, bom, eu tenho certeza que o Marcos Boi fica, pô, o dia inteiro tirando música, ensaiando, né? Pô, o dedo, né, meu, tem hora que dá uma travada na mão, assim, se você não toca muito. Então, o cara tem que praticar todo dia, 5, 6 horas praticando, sei lá o que, estudar. Eu não faço isso, cara. Eu acho muito errado que eu vá roubar o lugar de alguém que estuda, que trabalha, Tocar que na investe em instrumento, que não sei o quê. Não posso roubar o lugar de alguém assim, entendeu? Tocar Então na eu noite. não tenho essa coragem de fazer isso. Eu toco, mas eu toco Tocar pra na me noite é divertir. embaçado. Eu toquei muito pouco, toquei com a Dani uma época só, por causa que deu problema com o Renato lá, que ele ficou doente e tal. E eu tinha só mais o pop rock que eu toco e tal. Eu falei, puta, Dani, mas pra tirar de tirar o repertório. Esse só cai em cilada, né? Porque é o tempo inteiro é nego pede música que você nem sabe o que é. E sai cantando, e você tem que ir meio atrás e. Putz, é foda, cara. Os caras então, têm que. Por isso que o cara melhora demais, né? O cara quer Isso, virar bom, vai isso. tocar na noite. Porque Por daí. isso que eu falo, cara, é eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com um cara totalmente. eu não posso fazer isso com um cara que trabalha com isso, Nego cara. que Eu não- vai dar canja, eu daí não troca vou. o tom da música na hora. É. Tipo, o Ah, cara é. vira normal, mas pra quem não é acostumado, você toca só a música aqui, porque você não precisa. Eu vou gravar, é tudo separado. Tal. Daqui a Errou, faz de começo, novo. é isso. Daí não tem. A noite é aí- outra coisa. Ali aí te dá um- é uma selva de leões ali, cara, assim. E, pô, daria pra tocar? Fiz esse sábado aqui, deu certinho, até que ficou legal, assim. Daria pra fazer? Dá, mas eu não tenho cara de pau pra fazer isso. Não, né? acho que o que tem é que ter. Tem que se dedicar pra ter o repertório, né? E, não, esse é o Tem que principal. aumentar o Além repertório, disso, né, pra claro. dar- Né, que aí é uma É que, senão, segurança. é que se a pessoa vai ver você, vai ver sempre as mesmas, então você tem que ter um É, repertório pra trocar. Tem as variar, carro-chefe, isso. né? Carro-chefe que você sabe que você faz bem, mas tem sempre algumas que você tem que estar mudando, né? É. Então, por menor que seja o repertório, tem que ser no mínimo umas 100, né? Isso, assim, teria Não que você vai tocar isso na música sempre, você fica Sim, alternando. pra Você ter toca isso. 30 E músicas até pra numa nego noite. pedir alguma coisa. Mas assim, eu. Ah, mas eu falava brincando do meu jeito, toca essa. Não. Mas eu falava, gente, não sei, não vou saber, não conheço. Mano, mas é Eu que lembro assim, de uma tal de Chururu, Tututu, do Sandy Júnior, que tinha uma menina que pedia sempre, a Rebeca, falava eu não tenho nada contra, mas não vou chegar na minha casa por Chururu aí. pra tirar, né? Pra mano? tirar. Putz, eu tirei a Cássia Eller, tirei o Raul, tirei o Cazu, as coisas que eu gosto, né? E quando você tá no bar, não tem, você tem que tocar dos Tem outros que tocar também, tudo, né? tem que tocar tudo. Eu falava, meu Deus do céu, mas não durei muito tempo tocando. Né? Cara, assim, então eu toco pra me divertir, é uma terapia só, assim. Na igreja eu ainda toco, mas aí eu toco as músicas da missa, assim, e tal, né, que eu toco ali na paróquia, na Vila Carvalho ali e tal, na missa de quarta-feira. Meu violãozinho e a minha filha de 9 anos, a gente canta, eu e ela. Putz. Ah, tá marcado então pra você fazer o sonzinho aqui. Vamos fazer. Você vai tocar o quê? Já sabe? Não Vamos sei, ver, olha, a gente- pegando o cara vai a gravar gente- a daqui gente 1 ou 2 escolhe. semanas, a gente já A gente pensa no que faz. vê aí. Então, acho que eu vou na sua aí, acho que eu vou tocar uma música autoral, viu? Isso! Mas a melhor Pronto, coisa pra vou tocar uma música divulgar. autoral. Vou tocar uma É, música porque o que autoral. se tocar de cover já vai ter alguém fazendo. Eu compus, e assim, a minha Era música é de uma música tudo. que eu nunca vou fazer nada com ela, porque eu não sou músico, eu não vou lançar um disco, então tá a pode música. ser, quem sabe? Vai que alguém. Você também não ia apresentar jornal? Mas vai ficar meio Roberto Justus gravando Fazendo disco, né? tudo. Esses dias eu vi assim: 4 discos pra você morrer antes de ouvir, ao contrário. Que é um disco do Celso Portiolli.
Um do Roberto Justus, um do Maguila e um da Ana Maria Braga. Puto, do Maguila, acho que foi o meio da minha banda que produziu. Aí, ó, tá Vou vendo? dar um soco na miséria, não sei o que. Eu lembro que a música era umas papagaiadas. Acho que Então, mano, tem mas- boa parte dos figurantes desse disco. Mas Ficou então, gordo. mano, ó, disco do J. Abreu seria tipo isso aí, um disco pra você morrer antes de ouvir. A ideia é morrer antes. Puta, mas é assim, eu não ligo tanto assim, porque eu já entendi como funciona. Mas você vê, assim, você fica na batalha, cara, você não tem um espaço pra mostrar a tua música, tal. Aí, queira ou não queira, Roberto Justo. É dois então. blocos no Jô Por Soares. isso que eu tô te falando, cara, é inteiro muito injusto isso, pra- roubar o lugar de um Você músico, entendeu? entendeu? Mano? Tipo Não, eu nem tenho essa visibilidade, óbvio, mas Não. assim, mas cara, Não, não, mas não tô sou falando eu que vou desse. fazer isso, entendeu? Não vou fazer isso, eu não tenho essa cara de pau. Tem tanta gente fazendo um bagulho perfeito, cara profissa, fazendo um negócio que eu admiro. Pra eu fazer um negócio mais ou menos, velho, não, eu não vou passar do mais ou menos, então não vou fazer. Ele não tem vou. aquele lá, você tá demitido, né? Do Justus, né? O programa. Imagina, você tá demitido, você é desafinado. O cara responde. Fazer pra ele, Não, né? coitado, eu acho que ele nem era, porque ele estudou. Então, também não ouvi pra dizer se ele mas é só que desafinado ou não. Mas não é pra, Mas não, fica não meio tem nada- forçado, né? É forçado, não tem nada de brilhante nisso, Não, entendeu? ficou meio forçado. Só Eu acho que tipo, assim, o cara quer fazer. ele chamou aquele Afonso pra produzir, que era do Dominó. Lá O Afonso do SBT. Nilo é bom produtor. Ele é. Então ele deve ter feito as coisas direitinho. não. Mas o povo também já vai com preconceito de... Porque bem- não é, o cara não é cantor, né, mano? Você sabe que não é, por mais que ele saiba cantar e tal. A Hebe era uma artista que sabia cantar, ela atuava, não sei o que, mas o negócio dela era apresentar, mano, não ela adianta. foi cantora de rádio, eu acho, Então, naquela época. foi. de Mas assim, 1900. aí quando ela gravou disso, as coisas não vende. Ninguém quer ouvir a Hebe cantar. As pessoas querem ver o que ela faz de melhor. Esse que eu acho que é o ponto. As pessoas querem ver as pessoas fazendo aquilo que elas fazem de melhor. Se o Roberto Justo cantor é mediano e o Roberto Justo, sei lá, apresentador é bom pra caramba, eu não sei se é, não tô nem dizendo isso, mas assim, ninguém quer ver ele cantar, quer ver ele fazer o que ele faz melhor, entendeu? Eu não sou. Minha melhor que eu faço não é música. Então assim, eu canto, dá posto pra uns fazer. videozinhos, não sei o que, beleza, mas eu sou jornalista. Bom, mas a gente vai gravar você aqui, pronto. Vamos contar a história do Doug? A Pra história terminar? do né, que você tem que ir, né? Eu tô preocupado com você, rapaz. Vamos Deixa eu aqui. contar essa história do Doug, só pra ele ficar puto da vida Uhum. comigo. A história é a seguinte, teve uma vez, cara, que eu tocava na igreja e tal, e aí fui ensaiar na casa do menino que era o baterista lá, a gente passou o dia tocando, ensaiando, coisa e tal. E aí a mãe dele falou pra mim assim, ó, vamos numa festa, vai ter uma festa de aniversário da minha família, isso aqui e tal, vamos lá, vamos, aí tô bem. Aí fui. Eu liguei pra minha mãe, né, era meu moleque ainda, sabe? Liguei pra minha mãe e fui lá na festa de aniversário. Aí era uma festa de uma criancinha de 1, 2 anos, alguma coisa assim. E teve um show de mágica lá na festa. E o mágico era bom pra caramba, velho. O mágico era muito bom, fazia umas mágicas muito legais e tal. Aí ele fazia uma mágica que ele pegou as alianças de um casal e desapareceu com essa aliança. Daqui a pouco ele apareceu com uma laranja, descascou a laranja, tinha um ovo dentro. Quem quebrou o ovo, a aliança estava dentro do ovo. Mas assim, rápido. Eu falei, como que ele colocou lá dentro? Não é nem... Pô, tudo fechado e tão rápido. Sumiu com a aliança e colocou lá e tal. E era a aliança do casal. Eu falei, caramba, que loucura. Passou assim uma semana, 10 dias, eu lá em casa, assistindo TV, Record, programa do Fábio Júnior. Não sei se você lembra, que o Fábio Júnior tinha um talk show na Record. Aí eu lá assistindo, o mágico da festa tava lá no programa, cara. E o Fábio Júnior tinha casado com a Patrícia de Fabri, aí o cara, a Patrícia de Sabri, aliás. Eu lembro dela. E tinha acabado de casar com ela, aí ele pegou a aliança da Patrícia de Sabri do Fábio Júnior e fez desaparecer, apareceu na laranja. Falei, cara, ele fez essa mágica de novo na TV, cara, que louco. Olha, esse mágico é bom mesmo, hein, cara. Caramba, tal, eu fiquei assistindo e tal. E aí depois vi ele num outro programa, acho que da Adriane Galisteu também, um dia passando, falei, de novo esse mágico, mano, o cara é bom, meu. Nem sabia se era de Sorocaba ou não, beleza. Passaram anos. Aí eu fazia um programinha na TV Com aqui, que chamava Na Trilha do Sucesso. A gente ia entrevistar uns famosos na cidade e tal, uns negócios assim. E aí teve um dia que eles me ligaram, viu, a gente tem uma gravação hoje, a gente vai gravar com o pessoal da Rádio Fritura. A Rádio Fritura é a maior rádio web do Brasil. E não sei o que, essa história toda. Falei, tá bom, vamos lá, onde que é? Vamos lá. Fomos lá na Rádio Fritura, começamos a gravar com os caras. Tá? Aí eu tô gravando lá com o Doug, assim. Eu com o microfone, o Doug falando. E eu olhando na cara dele. Eu olhando na cara do Doug, olhando.
Aí eu fiz mais uma pergunta, fiquei olhando. A hora que terminou de gravar, eu olhei pra ele e falei assim: você não era mágico? Daí ele falou, ele arregalou o olho assim: como assim? Isso aqui? Você não era mágico do programa do Fábio Júnior? Você não foi? Eu acho que eu vi você lá. Ele falou, como assim? Aí os caras todos, como assim mágico? Como assim mágico? Eu falei, você não era mágico? Ele falou, mano, ninguém sabe desse meu passado. Ninguém sabe. Eu falei, não, mas era você? Era, mas ninguém sabe, não sei o quê. Assim, aí ele nega até a morte, mas era ele. Ele nega não, agora ele já fala, já perdeu isso. Toda vez que eu ia no Fritura da entrevista... Por que ele tem vergonha? Ele não sei por que ele tem vergonha. Isso que eu não sei. Legal, cara. Devia ganhar dinheiro. Ele foi pra Europa, ele morou em Portugal porque fazia mágica. Aí largou pra ficar fazendo essas trambiques de rádio fritura que ele fazia aqui. Não tem mais, né? Não tem mais, foi preso. Ele foi preso uma ele vez foi porque preso, colocou uma eu antena aqui no postei. Central Farm. Isso aí, eu fui da rádio aqui da coisa. Não tá de brincadeira. Ele tá com os negócios da Disney. E, ele tá com os agora sim, musical, agora ele as tá bem de coisas. novo, que é o Anima Disney, que é a empresa dele. Traga o Doug. O Doug tem história pra Vou, caramba. não, vou. Mentiras, Não, várias conheço. vão ser mentiras. Converso com ele, coisa. Ele até comprou um negócio meu aqui que eu tinha de coisa e tal. Vou chamar ele. Não, pra mentir, melhor ainda. Melhor ainda. A história tem que render. Ninguém vai conferir se é verdade ou não. Mas o negócio de mágica do Doug, essa história, cara, eu virei. Aí, Eu Doug, você vai ter revelei que- pra todo mundo que o Doug era mágico. Tô contando mais uma vez aqui que é pra ficar gravado. Bom, Todo mundo encheu o saco Se ele dele. vir aqui, quem é músico grava a coisa, ele vai ter que fazer a mágica. Vai ter que fazer mágica. Jota, muito Valeu, obrigado, Xuxa. hein? Vamos Eu marcar que de você fazer agradeço. seu clipe então, música autoral Vamos. tua aí. Vamos Já fazer vai uma- ensaiando. Vamos, Um vamos. dia que a gente marcar com o Evandro Oliver, que a gente já gravou também com o Evandro Oliver, só faltou a parte musical. Aí a gente chama você também, se bater. Esse horário dá, Vem né? fazer. Dá, sempre nesse horarinho aí. Só Beleza. quarta-feira que é ruim pra mim. Faz aqueles negócios lá, gente, que eu já não pedi nenhum vídeo mesmo. Tá, você apertou aí ou não? Tá. Pô, se inscreve, divulga, compartilha. Olha que beleza que eu sou. É na sorte mesmo. Maravilha. Valeu, pessoal. Valeu, Xexé. Obrigado. Obrigado, gente.